Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde e àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Estamos começando mais uma Emergência 193, diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Conto hoje com a presença do Tenente Queiroz. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos escutam e nos acompanham. Sempre um prazer estarmos aqui compartilhando as dicas de prevenção. Então, Moreira, a gente começa falando sobre o feriado de Corpus Christi, acontecendo ontem, quinta-feira, e a gente vai falar também um pouco da volta desse feriado. Tenente, gostaria que o senhor falasse um pouquinho os cuidados que a população deve ter também, a gente que teve alguns acidentes acontecendo durante essa semana. Qual que é a importância também da prevenção para que evitem acidentes e, consequentemente, também gerem pessoas feridas, gerem mortes? Bom, infelizmente nós estamos vindo de uma sequência de acidentes graves, né, envolvendo vítimas fatais, e a nossa região é caracterizada por muitas estradas, né, rodovias federais, rodovias estaduais e inclusive estradas rurais. E nesse período, né, de feriado, nós temos um deslocamento muito grande de pessoas que vão visitar os familiares, né, muitas vezes vão passar o feriado em outra localidade. Isso aumenta muito o fluxo das rodovias, que já não é pequeno. Então é importante que os condutores, os motoristas, todos aqueles envolvidos no trânsito, adotem um comportamento defensivo, tenham em mente que o trânsito seguro faz parte de todos. Além disso, né, nessa época do ano, associado aí o clima com a colheita de café, nós temos a incidência de neblina, fumaça de secadores, que muitas vezes diminuem a visibilidade nas vias. Então é muito importante que os motoristas reduzam a velocidade, respeitem as zonas de ultrapassagem, estejam com a iluminação adequada de seu veículo e antecipem qualquer eventualidade para poder evitar os sinistros que venham ocorrendo. Tenente, além dessa questão da neblina que o senhor mesmo relatou, das fumaças da colheita de café também, quais que são os indícios que vocês detectam ali que mais fazem com que aconteçam esses acidentes? Bom, infelizmente, nós verificamos que o excesso de velocidade e a falta do uso do cinto de segurança são os principais fatores que geram acidentes graves. Então, fica um apelo para os condutores, para os motoristas, reduzam a velocidade, diminuam ali, né, respeitem os limites de velocidade daquela via e utilizem os cintos de segurança para todos os ocupantes nos bancos da frente, nos bancos traseiros e as cadeirinhas ou assentos para as crianças. É fundamental o uso desses dispositivos de segurança para evitar, caso haja um acidente, a existência de vítimas graves ou mesmo fatais. E sobre orientações para esses motoristas, caso aconteça algum acidente, quais que são as orientações? Se o senhor puder especificar também, mais à noite, né, que a gente tem uma visibilidade mais baixa. Bom, quando ocorre um acidente numa rodovia, além do acidente já ocorrido, é um risco muito grande para os demais usuários daquela via, né, os motoristas, condutores, pois com a visibilidade reduzida no período da noite, associando ali a presença de neblina ou fumaça, a chance, né, o risco de acontecer novos acidentes é muito alto. Então é importantíssimo que os envolvidos, né, num veículo parado, num acidente que já aconteceu, façam a sinalização de segurança com uma distância adequada, né? É importante que para cada rodovia seja estabelecida ali uma distância em passos de acordo com o limite de velocidade daquela rodovia. Por exemplo, uma rodovia com limite de velocidade de 80 km por hora, no mínimo aquela sinalização tem que estar a 80 passos de distância e, se for num período noturno, tem que ser aplicado o dobro para garantir que a movimentação, que a frenagem seja feita com segurança e que novos acidentes não aconteçam. Imediatamente também ligar para os órgãos de resposta, né? A Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Militar Rodoviária, além do Corpo de Bombeiros Militar. E falando um pouco mais sobre o uso de cinto de segurança e também da cadeirinha, a gente fala muito desse trabalho feito com crianças e idosos, que a gente tem mais essa preocupação. Como fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho também de conscientização? Bom, o usuário, né, o condutor, principalmente o motorista, ele tem que zelar pela segurança dele e de todos. Muitas vezes os motoristas utilizam o cinto de segurança apenas em locais em que estão sujeitos à fiscalização para evitar multas. Mas o cinto de segurança é um dispositivo que salva vidas. Tá? Grande parte dos acidentes que o Corpo de Bombeiros atende,
que tem vítimas fatais ou vítimas em estado grave, aquelas vítimas não estavam utilizando o cinto de segurança. Então, é importante, né, e fica também um apelo para que os motoristas zelem pela segurança de todos e cobrem dos usuários, né, dos ocupantes daquele veículo, a utilização do cinto de segurança para todos os ocupantes, no banco da frente e no banco de trás. Para as crianças em particular, dependendo da idade e do peso da criança, existem as diferentes cadeirinhas, né? Existe a cadeirinha para neonatos, né, recém-nascidos, para crianças menores, para crianças maiores. E que não é permitida a presença de crianças, né, abaixo de 7 anos nos bancos da frente devido ao risco de acidentes. Então, devemos zelar pela segurança, utilizar a cadeirinha, o cinto de segurança, para poder evitar acidentes com maior gravidade. E qual que é a mensagem que o senhor deixa para quem vai estar voltando do feriado nesse final de semana? Bom, volte com segurança, respeite os limites de velocidade, as zonas de ultrapassagem, só faça ultrapassagens realmente quando estiverem seguros. Para os motoristas de carga, de caminhões e carretas, tenham a responsabilidade de que o veículo pesado tem que dar preferência aos veículos menores para evitarmos acidentes. E a segurança no trânsito é responsabilidade de todos nós. É isso aí, Moreira. Esse foi mais um Emergência 193. Agradeço a participação, tenente. Muito obrigado, desejamos excelente volta de feriado para todos. E não esqueça, em caso de emergência, liga o 93. É isso aí, Moreira. Boa tarde para você e também para os ouvintes do Sintonia da Tarde. Volto com você aí no estúdio.